falar, conversar é uma glória de nós humanos. Então, uma feira que vai nos lembrar da importância do oral enquanto narrativa. Muito bacana você celebrar a capacidade da humanidade de conversar, contar histórias. A África é particularmente a grande homenageada porque a África, a tradição oral, a cultura do griot, contando suas histórias para as crianças da etnia, força do encontro. Não é quando a gente escreve, é solitário, e aí a pessoa vai ler e é solitário, mas a cultura oral, ela é cantada, ela é contada, então é a festividade do encontro humano. Então viva a cultura oral, que bom que temos essa feira celebrando a literatura sobre a cultura oral. Grande alegria a gente poder estar dando a abertura da Flico. Vamos dar início. Eu gostaria de convidar aqui para a primeira rodada de conversa da Flico a Zingeri, Júlio Diniz e Leda Maria Martins. Que as palavras aqui, não só hoje, né, mas nos 2 dias, elas tragam movimento e transformação. Nada, nenhuma experiência do existir passa incólume a corpo. Impossível. E todas as experiências da vida deixam marcas no corpo. Temos um problema sério de autoimagem, principalmente a branquitude brasileira, latino-americana, tem um problema sério de autoimagem porque ela acha que é ocidental e ela não é. E toda vez que ela se encontra com o sujeito ocidental, né, o seu corpo branco latino-americano é posto num lugar menor. E quanto mais você se distancia desse padrão, né, desse modelo, mais a sua humanidade vai sendo negociada. E essa noção, né, penso logo existo, é uma noção do habitar colonial, é uma noção de limitação, uma noção que vai considerar algumas grafias de vida e outras grafias não. Saíram do continente africano corpos zulus, macuas, rongas, tichongos, euétiopes, afrografados, inclusive escarificados, né? Mas chegam aqui negros. Acontece uma coisa na travessia que é uma morte ontológica, é uma morte do ser. E esta morte do ser também fica grafada. Então, ao desembarcarem, aqueles múltiplos se tornam unos, são universalizados, eles são padronizados no modelo colonial que vai ser imposto para aqueles habitar, na escravidão e no pós-escravidão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o corpo é a máxima instância da grafia da vida. O corpo, enquanto essa morada do ser, ele precisa ser pluriversal e precisa ser compreendido, inclusive num processo de auto-amor, né? Ele precisa ser compreendido nas pluripossibilidades que ele tem. Para terminar a pergunta reflexiva, quantos de vocês mesmos vocês já foram na sua própria existência? A resposta disso é a pluriversalidade. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu queria começar, eu citei algumas coisinhas. É um trecho antigo de um livro de 83 que a Marilena Chauí participa, organizado pelo Carlos Brandão, e que se chama Da Arte à Ciência, a Morte do Educador. Eu vou falar aqui primeiro como educador. E aí a oralidade é muito importante. Diz Marilena Chauí, toda arte é ofício de segredos e de mistérios. Quando as mãos e os olhos do pintor trabalham, é o mistério da visibilidade que se realiza. Quando o escritor escreve, é o mistério da palavra que se realiza. O verbo que se faz carne e habita entre nós. A morte do educador é a morte de uma arte milenar. É de fazer vir ao mundo um saber que já estava lá e pedia para nascer. Não compreenderemos porque ensinar, aprender, deixou de ser arte e rememoração e porque hoje, mais do que nunca, a cultura popular está no fim. Eu acho que essa citação da Marilena, muito presente no mundo atual, principalmente dentro da universidade, fora da universidade, na vida cultural, que para nós é muito complicada hoje, que é a ideia do grafocentrismo. Só o que é escrito, o que vira livro, se não estiver a serviço da saúde e da vida, não interessa. Um país que até muito pouco tempo tinha um contingente de analfabetos enorme e que a própria ideia da escola pública, e aí eu volto a Marilena Chauí, se transforma num lugar, formação de mão de obra em série, de desqualificação do trabalho intelectual. É claro que este lugar da oralidade, para mim, é muito importante. Todos nós que estamos aqui têm um livro como esse lugar de luta, esse instrumento de trabalho, esse lugar de luta, de reflexão,
O livro, nesse sentido, sempre foi instrumento de exclusão e não de luta. Obviamente que nós não estamos mais nessa situação em termos de consciência, mas vivemos essa situação em termos de prática. O lugar da cultura visto e construído dentro de uma tradição brasileira tem que ser transformado a partir de reflexões, de práticas, de levantes, que tem que começar exatamente com eventos não só como esse, mas com uma conscientização de determinados valores que foram obliterados do dia a dia do brasileiro. E nós sabemos muito bem onde esse tipo de prática nos levou. O título é muito instigante, né? Das oralituras e das grafias. Num dos meus livros, que talvez seja o meu livro mais amado pelos meus leitores, a ideia base ali é de que como escrever a história de um reino que nunca ninguém no reino escreveu nenhuma palavra. Onde estava esse conhecimento? É já ali que eu começo com uma frase que eu gosto muito, a repetir essa frase, que eu nem sei se é minha, mas que eu repito com o maior prazer. Os nossos ancestrais não navegaram sós. Eles estavam nus, mas estavam vestidos de conhecimento. Lá no final do livro, eu proponho o termo oralitura. Ele é um regime de inscrição de conhecimentos tão sofisticado, tão complexo, quanto é o regime da escrita. Acontece que a escrita vai ser utilizada pelo colonizador como instrumento de dominação. E a modernidade ocidental, ela cria essa dicotomia entre o oral e o escrito. Porque a civilização, a filosofia, o pensamento da modernidade, ele vai se articular alçando a razão, né, como um grande sinônimo de civilização. E o espelho da razão é a escrita. Antes de passar, eu queria fazer uma coisa logo no início. No âmbito das oralidades e das oralituras negras, a gente não faz nada sem canto. Então, né, a gente canta ainda, não é, meu amor? Oi, zum, 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 lá no meio do mar, é o canto da sereia, faz a gente entristecer. Parece que ela adivinha o que vai acontecer. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar. Todas as travessias, e esse é um canto dos reinados, né? Que fala da travessia pelo mar oceano de Calunga, das Áfricas às Américas, a travessia que não foi voluntária sob o regime da escravidão, mas ela é também um canto que fala de todas as encruzilhadas, de todas as travessias, não é? E é facinho de cantar. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, 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 lá no meio do mar. Olha, eu acho maravilhosa a ideia de uma feira cultural, uma feira literária de cultura oral. Isso é fantástico. A importância da textualidade oral, da produção oral, da criação que eu chamo das oralituras. Então, eu só posso agradecer o convite e cumprimentar os organizadores pela ideia, pela realização. Ele mexe com uma das coisas mais importantes, que é o lugar, o valor da oralidade entre nós. Ou seja, de uma literatura que é oral, de uma literatura que é literatura, de uma cultura que tem uma importância absurda, principalmente se tratando de Brasil e América Latina, mas que tem a voz, tem o corpo, né? Tem a escuta como elementos centrais. A Flico tem esse papel também de uma construção duradoura, de uma reflexão acadêmica, popular, profunda sobre os meandros da oralidade. A oralidade, a oralitura não é algo simples, é complexo, tem estratégias, tem meandros que faz com que um evento como esse precise acontecer para que esse tipo de discussão aconteça e, sobretudo, fure bolhas. Na oralidade se guardam costumes, saberes, conhecimentos, tradições. Uma feira literária de cultura oral é muito importante porque a gente vive uma sociedade que ainda é muito influenciada
pela cultura europeia, que supervaloriza a escrita, né? Essa é a história de um rei chamado Galanga. Era rei do Congo. Eu vou me libertar e vou libertar cada um de vocês. Porque eu só serei livre de verdade quando cada um aqui livre for também. Teve uma ideia: esconder o pó do ouro no cabelo. Aquele cabelo bem crespo, bem grande, bem volumoso, cabelo de rei, sabe? Eu tô vendo dinheiro no cabelo. É dinheiro? É ouro! Ó, deixa eu mostrar aqui. Eles trabalhavam o dia inteirinho, então eles lavavam a cabeça na pia depois do trabalho e o ouro ficava escondido lá dentro. O Galanga comprou a sua liberdade, mas ele continuou trabalhando e libertou mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e outro, e outro, até que todos foram libertos. O rei do Congo, agora no Brasil, recoroado, Chico Rei. Vocês já ouviram falar em congada? No Rio tem o samba, o funk, na Bahia, capoeira, samba de roda, em Pernambuco tem maracatu, tem frevo, não é isso? Uma das expressões culturais mais fortes, bonitas desse país, uma tradição de matriz africana, é a congada, que é a festa de coroação do rei do Congo. A história dita oficial afirma que ele não existiu porque não tem documento escrito. O impacto da feira é muito legal porque leva informação, leva cultura e há necessidade que haja mais feiras desse tipo para que a gente possa estar participando também. Promove o artista, promove o criador de cultura. Para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de chamar a Anapê Rocha. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui nesse evento, fazendo a mediação com essas pessoas tão importantes para o campo da cultura brasileira, né? Ratão Diniz é fotógrafo independente. Com seu olhar diferenciado, Ratão realiza um trabalho permanente de documentação das favelas do Rio de Janeiro. Na minha cabeça, a fotografia que eu proponho, que eu venho fazendo nos espaços populares, ela tem que ter uma relação com quem eu fotografo e comigo mesmo também. Se ela não fazer sentido para quem eu fotografo, não tem por que ela existir. Newton Gamba Júnior é diretor do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Um dos aspectos que vai diferenciar o bate-bola da maior parte das localidades do mundo, eu quase arrisco a dizer, a quase todas as regiões onde existe mascarado, é ser um festejo totalmente urbano. E aí teve um tipo de documentação, que é uma história interessante, sobre a perspectiva do acervo de design. Uma das coisas que quase me deixava louco nas saídas era documentar as inovações em materiais e processos. Então, de bairro para bairro, de ano para ano, a inovação é muito grande. E a gente começou um processo de fotografia em estúdio, em alta resolução, das fantasias, inclusive para compreender certos diferenciais de modelagem, tipo de material, formas de impressão em várias vistas, para quem quiser pesquisar bate-bola sobre essa perspectiva de consulta mais técnica, né? E essas fantasias aí de caveira, diabo, na verdade são fantasias típicas dos anos 60. Esse tio meu ensinou a gente a fazer de barro a forma positiva das máscaras, que eram feitas com papel machê, com papelagem, e a pintar com as tintas que a gente tinha as figuras. E aí eu me lembro que ele ensinou isso tudo através de oralidade, né? Até a maneira como eu aprendi a ser bate-bola, você se aproximava e via se alguém no entorno tinha medo. Às vezes uma moça, uma criança. E se ela começasse a demonstrar medo, você dava um passo, porque aí ela sairia correndo, a pessoa sairia correndo e você brincava de pique. Se isso não acontecesse, não fazia sentido. A minha avó era muito católica, então quarta-feira de cinza não podia ter uma purpurina em lugar nenhum. A gente escondia as fantasias, começava a quaresma, uma semana depois eu ia para a escola e não falava absolutamente mais nada sobre o bate-bola. E hoje, graças a Deus, a universidade tem feito processos de revitalização do sentido de inclusão dentro da faculdade. MC Serginho é cantor, DJ e produtor de funk.
Eu, sinceramente, eu fiquei amarrado aqui com o lance do bate-bola. Pequenininho, ia atrás, aí o cara... Eu fui no baile na casa do carrapato, apanhei, quase que morro, mas também quase que mato. Aí as crianças saíam correndo, era muito engraçado. Eu não tenho formação escolar nenhuma, minha formação é primária. E eu costumo dizer que eu sou um pobre que deu muita sorte, porque depois de uma certa idade, com 40 anos... eu me descobri funkeiro. Eu só tenho que agradecer ao funk, porque eu sou morador da favela do Jacarezinho. E através do funk, eu formei a minha filha. Eu dei uma oportunidade ao meu irmão Marco Aurélio Silva da Roça, a Lacraia. E a partir daí nós quebramos vários tabus. Então a música é uma oportunidade que o jovem da periferia tem. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Vai. Pessoal, vamos chegando aqui para o segundo dia da Flico. Esse dia que a gente vai celebrar a cultura popular na figura das folias de reis, celebrar esse corpo brincante, esse corpo dançante que ocupa a cidade do Rio de Janeiro, com esses palhaços brincando com essa noção de sagrado e de profano. Na parte da tarde a gente vai ter a celebração do carnaval. A gente vai ter a presença do Milton Cunha, do Renato Nogueira, do Gabriel Haddad. Isso para conversar um pouco de como que o tempo pode agir na transformação e na sobreposição do que é passado, presente e futuro. E como que tudo pode ser ressignificado através do carnaval, seja nos figurinos, seja no enredo, no samba que é mostrado nessa grande avenida que é a Sapucaí. Então a gente vai conversar sobre isso tudo, nesse templo também, que é o Museu de Arte do Rio. E pensar que nenhum conhecimento, não aquele que está na academia, nem aquele que está na rua, nenhum é maior que o outro, mas eles devem dialogar nessa encruzilhada de saberes, com o presente, o passado e o futuro, a cultura popular e o conhecimento acadêmico. Isso tudo na Flico, hoje. Não perde! Que bonito ver a disposição de vocês todos para assistirem esse documentário que eu fiz sobre as folias de reis do seu Valdeci, do Mestre Fumaça. A minha pesquisa é sobre folia de reis, e quando eu fui mapear isso aqui no estado do Rio, eu descobri essa folia de reis em São Gonçalo, através do livro da professora Verônica Nasciola. E aí, procurando, falei, caramba, é uma cidade que é patrimônio material, a folia de reis, só tem duas folias, e os mestres com mais de 80 anos. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco isso acaba. Convido também a professora Verônica Nasciola. Tinha folia de reis na cidade de São Gonçalo, porque ninguém conhecia. Eu acho que conhece, sabe? É impossível, porque eu pequena passava na minha casa, meu pai recebia. Eu acho que as pessoas não querem dizer, não queriam dizer. Achava que não dava status, eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas diziam que não conheciam. E foi quando eu levei, em 1997, para a rua, para o centro da cidade, um desfile folclórico onde esses grupos tinham participação nesse desfile. Então é sobre isso, é sobre essa questão do popular. Ele não pode nunca ser pejorativo. Ele é muito complexo. Aí é que quando a gente adentra, né, nesse campo, é que a gente vai ver a riqueza que existe nesses fazeres da cultura popular. E riqueza em todos os sentidos, cultural, de sabedoria, que não se aprende no banco de escola nenhuma. O Arthur fala, não adianta nada, a poeira do livro é muito importante, mas se a gente não tiver também o pó da rua, né, com a prática ali do dia a dia do povo, nenhum conhecimento vai ser válido.
atua como palhaço há 39 anos e é coordenador da Escola de Folia de Reis, Mestre Diniz, e diretor administrativo da Associação das Folias de Reis na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho muito importante essa troca, né? Do mestre acadêmico com o mestre popular. Elas são importantes por quê? Elas que nos levam para esse espaço. Olha onde está a Folia de Reis. Está aqui no Museu de Arte do Rio. Semana passada a gente estava na PUC. Ano passado a gente estava na UFRJ. Então, se essas pessoas que estão dentro das academias não absorverem, não comprar essa ideia junto com a gente não tem acesso a esse espaço. E começou a acender esse alerta. Se a gente não tomar uma atitude agora, a folia vai acabar. Figura muito potente, né? Justamente por essa ambiguidade. A criança que olha o palhaço, ela tem 2 sentimentos, né? O medo e a curiosidade. Ela, ao mesmo tempo que ela está morrendo de medo, ela quer ficar escondida atrás do pai e da mãe, olhando. O palhaço virou de costas, ela está olhando. O palhaço virou de frente, ela está com medo. As maiores um pouco vão lá, tenta puxar a fita do palhaço, tenta puxar a farda do palhaço e correm, né? Já na intenção que o palhaço vai correr atrás dela. Mas é uma figura muito importante, por quê? Pelo simbolismo dele, né? Como a Folia de Reis está nesse lugar da cultura popular, das manifestações através, né, de saberes que são perpassados através da oralidade, né? São ensinamentos que vão passando de geração em geração. É o conhecimento que está vivo na rua, nas periferias, nas favelas, invadirem esses espaços públicos, porque o MAR, né, a Secretaria de Cultura, a Biblioteca Parque, as universidades, nada mais são do que ambientes do povo, para o povo, são equipamentos públicos. Esses espaços como esse aqui que a gente está hoje, eles precisam e só funcionam se eles forem ocupados. A gente pode discutir a Folia de Reis, a gente pode discutir a manifestação popular dentro do ambiente acadêmico, mas é preciso viver essa manifestação, é preciso ir conhecer, é preciso ouvir a toada, é preciso ver o palhaço declamando as suas chulas, é preciso ver os brincantes em volta e tudo que está no entorno, porque tudo isso compõe, né, esse saber das manifestações populares como um todo, mas sobretudo aqui o que a gente está conversando sobre as Folias de Reis. Ao longo de alguns anos, assim, onde a arte, de maneira geral, tem sido demonizada, né, a figura do artista, e aí eu acho que vai tudo no mesmo balaio, né, assim. E eu acho que quando a gente tem esse olhar voltado para os ritos das Folias de Reis, claro que é um rito que nasce dentro de um processo religioso, né, mas ele está também nesse lugar de um movimento artístico, né, da cultura popular. E eu acho que é esse caldeirão que é o Brasil, que é preciso que a gente retome isso e entenda de que nós somos feitos dessas forças, né? Você vê lá no Santa Marta como é lindo quando a folia vai descendo e vai subindo e as pessoas estão bebendo a sua cerveja, mas estão dançando o ritmo da folia e reza ali junto com a bandeira, aí o palhaço vem e faz uma chula. Eu acho que isso é a cara do brasileiro, né? Como é que a gente vai negar aquilo que a gente é? Nós somos esse povo marcado pela festa e pela reza o tempo inteiro. O aporte, né, do poder público e o incentivo para que essas culturas elas sejam mais assim vistas, né, tenham mais visibilidade e tenham mais condições de saírem às ruas. O palhaço hoje em dia, ele é ambíguo, né? Ele provoca o medo e a curiosidade das crianças, mas ao mesmo tempo ele é a parte cômica da folia, onde ele canta versos, dança chulas. Então ele é muito importante justamente para trazer esse público infantil para gostar da Folia de Reis.
Eu sou vizinha do Mar, moro no Morro da Conceição. Foi maravilhoso a tarde de hoje. Fez uma alegria danada na minha criança interna. O reizado, teve momentos que eu me emocionei. Vou me emocionar de novo, porque lembra muito a minha infância. Foi lindo, foi maravilhoso. Que via mais edições e foi tudo muito lindo. É muito emocionante. Queria muito que outras crianças tivessem essa vivência hoje aqui. Foi muito bom. Ai, chorei de novo. E essa relação carnaval, Flico, tem se tornado tão importante a gente comentar sobre a história oral contada, como se constrói um enredo de escola de samba, e a partir desses depoimentos que, por exemplo, a gente construiu diversas narrativas ligadas aos nossos enredos, tanto de 2020, 2022, até o próximo de 2024. Então convido vocês a participarem e a gente está junto aqui mais uma vez. Uma feira fundamental, porque ela fala justamente daquilo que caracteriza o Brasil, que é a oralidade, a nossa capacidade de inventar e criar mundos, e que a filosofia africana tem feito há muito tempo, e também as filosofias indígenas. Por isso, venha, participe. Flico. Bom, vamos começar então chamando aqui os nossos convidados. Renato Nogueira e Milton Cunha. Gabriel Haddad. Aqui, porque essa mesa vai pegar fogo. Nós temos aqui como tema Corpo Brincante, Estripulias, Drible e Encantaria. As escolas de samba, elas são instituições completamente vivas, instituições que pensam, que falam e que reverberam esse pensamento através do samba enredo, através do enredo, das fantasias, das alegorias. Você vê tecidos novos, tecidos antigos, fazendo essa conexão de tempo, fazendo essa ligação que Exu tanto preza. Por isso a gente começou a pensar o nosso carnaval a partir dessas transformações, nessa ideia de mudança, de transformação, sem pensar em início, meio e fim. É esse tempo que o professor falou, esse tempo que não existe, porque é algo que era lixo ontem, mas já se transformou em algo utilizável no Marquês de Sapucaí, por exemplo. E como isso tudo termina na ideia de transformação, né, que é justamente isso, é você olhar o passado, olhar o futuro, imaginar tudo como algo único e algo presente ali naquele momento. Porque a brincadeira é coisa de criança, é uma coisa menor. Então, o brincar, o escapar do estabelecido, virou uma coisa desvalorizada por infantil, que é, e a criança está ali tola na última colocação do pensamento. Então, essa vida séria, essa vida tão triste de você não ter o direito, não é da celebração comunitária. E aí, na história da folia brasileira, a gente tem um gênio que vai distorcer essa lógica, que é Joãozinho 30. O João, ele vai usar os enredos de carnaval dele para questionar todo o naturalismo, toda a cronologia, porque no carnaval de João, a arte surreal, a arte do fantástico. Então, você tem um universo da literatura e é desafiador, Feira Literária de Cultura Oral. Esse título é desafiador porque cultura oral já é uma loucura que a gente levaria a vida inteira, né, em cultura oral. Mas aí a literatura escrita que se debruçou sobre a oralidade é uma loucura. Tem um braço da arte da carnavalização, a gente chama isso de carnavalização do mundo. O problema é você estar aqui hoje e você não ter uma vida encantada. Encanta a tua alma, vai dançar, vai brincar, vai para as ruas, vai beijar na boca, vai abraçar teu filhinho, vai rir. Então, quem não se encanta já morreu e não sabe. A gente ressignifica o passado.
O passado não está pronto e acabado. A gente não dizia que o Brasil era descoberto, foi descoberto. A gente sabe que não foi descoberto, foi invadido. Então a gente ressignifica. Isso muda o presente e muda o futuro. Quando a gente consegue contar histórias, consegue escutar as histórias de quem já esteve aqui e de quem continuará aqui em outras vidas que virão. E aí a ancestralidade é muito importante. Porque a ancestralidade é uma potência criativa que nos convida e nos convoca para a celebração da vida. A ancestralidade é uma responsabilidade, porque quantos dos meus ancestrais queriam ter as suas vozes escutadas? As coisas são transformadas no momento que a gente tem consciência do corpo e consciência de que brincar é um ato criativo fundamental para a vida. Brincar faz que o mundo faça mais sentido e a gente possa ter um mundo para todo mundo. Obrigado. A cultura oral é uma cultura que une o planeta, que une ao globo. A cultura oral é uma das primeiras manifestações globais do mundo. Então, todo o processo que nós temos de acúmulo de conhecimento da humanidade, ela vem da cultura oral. Vida longa, a Flico, que chega na sua primeira edição com tanta pujança, com tanta força, com tantas histórias sendo contadas e narradas aqui nessa festa literária de cultura oral, tão importante, tão necessária, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil se pensar, se visualizar dentro dessas discussões. Então, vida longa, a gente espera que as autoridades públicas, que os empresários cada vez mais proporcionem isso para a população, que faça com que os museus de portas abertas, como aqui o Museu de Arte do Rio, trouxe a Flico para poder ser já essa primeira edição. Então, é isso. Fiquem bem, até a próxima.